Fala pessoal, tudo bem? Bora falar de um tradicional fundo imobiliário aqui do setor logística, né? O LVBI 11, né? Que agora pertence também à gestão Pátria, tá certo? Vamos antes, né, passar por uma breve consideração aqui, principalmente sobre o valor da cota, né? Para você saber já se ele está negociando com prêmio ou com desconto, né? Prêmio nesse mercado é quase impossível, mas, né, a gente vai chegar lá também, vamos ver a correlação com juros, a comparação, mas no momento, né, vamos por partes aqui, igual o Jack, né? Então, o valor da cota patrimonial está 124,45, fechamento 97,53. Então, você está falando, né, de um preço ali sobre o patrimônio, né, de 0,78, né? Está sendo negociado ali a 78% do PL, né? Um desconto a contrário senso de 22%, né? O fundo já tem mais de 135 mil cotistas, tá? Não é um fundo pequeno que começou ontem, não. Um fundo que já tem aí a sua história. Então vamos rapidamente aqui para algumas movimentações do fundo, né? Então você teve a alocação ali de dois módulos do ativo Cajamar, que ainda está em vigência a renda garantida. Essa renda vai até o primeiro trimestre de 2025, né? Então a gestão precisa, né, fazer uma alocação eficiente, né, até lá, senão vai ter um impacto, né, sobretudo na receita, consequentemente, talvez nas cotas, tá? Então, a gente vai ver com mais detalhe essas movimentações, mas de cara, né, ele já informa que a movimentação que hoje está baixíssima, 0,7, ela pode ir para 7,2, tá? Já em fevereiro, de 2024, para melhor descrição. Na verdade, isso aqui é 25, né? Eles colocaram 24 aqui, mas deve estar errado. Então, você tem reajuste e revisionais, foram realizados todos os reajustes aqui. É importante saber se a gestão está conseguindo repassar os reajustes, tá? A alavancagem e obrigações por aquisição de imóveis, o fundo, ele num momento, né, de alta de juros, revisão de expectativas de inflação, fundo não tem alavancagem, né? Tem uma alavancagem escondida de um SPE, mas que é extremamente pequena, com uma taxa super atrativa, a gente vai ver esse detalhe, mas que não transita pelo resultado. Então, isso aqui, teoricamente, está certo. Não possui alavancagem, então isso aqui é talvez uma das principais vantagens, né? No momento altamente turbulento, de novo, preciso repetir isso, né? Que a gente está passando o aumento de juros que impacta diretamente na cotação dos fundos imobiliários, tá? E o fundo anunciou um rendimento ali de 83 centavos por cota, né? Foi usado ali 3 centavos de reserva de lucro e ainda tem uma reserva acumulada de 34 centavos, tá certo? Então, passando aqui para o histórico, né, de distribuições, ele conseguiu distribuir ali até aproximadamente quase 90 centavos dali, né? Desde fevereiro de 24 que ele vinha pagando, pagou até agosto de 24, 90 centavos, janeiro 1,5 e a partir disso teve uma queda ali de 7 centavos por cota que ele pagou 83, mas apesar dessa queda, né, você vê que a relação de dividend yield sobre o mercado, né, sobre a cota de fechamento do mercado, ela se manteve mais ou menos, né, em linha ali, e em novembro você vê que até aumentou, né? Ele está pagando ali um dividend yield analisado de 10,2, tá? Isso aqui não é normal, isso um fundo de tijolo, né, pagar ali um yield de mais de 10% não é normal, tá certo? Então isso, claro, nos indica que a cota de mercado ela caiu, né? Então você tem uma conta fracionária, né? Em cima quanto paga, embaixo quanto vale, né, o valor da cota, e aí, se o valor, né, se o denominador cair, você vai ter um aumento do dividend yield, tá certo? É, Desde o início do fundo aqui, né, você considerando também, né, o reinvestimento, ele tem superado o IFIX e também tem superado o CDI no período. Depois a gente vai fazer uma comparação mais recente aqui entre os outros concorrentes, tá? Então aqui um pouco do que eu falei, né? O yield patrimonial você está com 8%, isso aqui já é mais de acordo com uma certa normalidade, e o yield de mercado 10,2%, tá certo? Então, passando aqui, né, uma visão da carteira de ativos, né, você tem ativos, né, isso aqui é importante também. O fundo que tem como estratégia deter ali 100%, tá, dos ativos, só o ativo de Aratu, que ele tem 70%, tá? Os outros todos ele, né, procura realmente ter a gestão
completa. Você vê atualmente que a vacância é extremamente baixa, né? Você só tem 10% de vacância em um único ativo, que é Itapevi, e no consolidado do fundo, né? Você está falando de 0,7 ali, né? De vacância. Lembrando que essa vacância vai subir conforme ele informou lá em cima, tá certo? Então, aqui todos os ativos do fundo, ele, né, se concentra bastante em São Paulo, mas também tem ativos, né, em Extrema ainda, mas realmente São Paulo ele investe pesado, né? Então ainda tem também alguns aqui, ó, região metropolitana de Curitiba, raio 30 de São Paulo é a maioria, tá? Também tem região de Salvador, tá certo? Que é o Aratu. Então, 95% são classe A, então imóveis aí de qualidade, apenas 5% classe B, tá? Aqui um pouco mais da visão do portfólio, né? Você vê que apesar de estar concentrado em São Paulo, a percentual da receita maior é até em Extrema, né? Lá em Minas Gerais em termos, né, de locatários, e-commerce, logística, varejo, automobilística, ele é bem diversificado dentre os setores, tá? Os inquilinos também são inquilinos, né, de relativa, né, qualidade, grandes empresas aqui. Claro, você tem essa questão do dia que pediu recuperação judicial, americanas também, enfim. Aí não tem como fugir muito disso também, não está muito na alçada do gestor, tá? Em termos de contrato, você tem 32% de contratos típicos, tá? O que teoricamente, né, dá ali uma segurança boa para uma parte do portfólio. Isso aqui eu gosto, tá? Eu até marquei aqui. 35% ainda está em GPM, então com essa disparada do dólar que a gente teve, que com certeza vai ter reflexo aqui no GPM, o fundo tende a se apropriar aí no médio prazo de uma parte, né, desse repasse que vai ter. 57% em IPCA e 8% IPC. Lembrando, né, que sobretudo durante e depois ali da pandemia, a gente teve muita gente realmente fazendo esse movimento, saindo do IGPM para indexar ao IPCA, que é um índice menos volátil, tá certo? Então, aqui a gente chega mais na parte idiosincrática aqui dos ativos, né? O ativo Itapevi, né? Ele tem mapeado ali a devolução do espaço, né, aqui da locatária, que vai terminar em dezembro de 24. Com isso, o ativo passará a ter 14,8% de vacância a partir de janeiro de 25. Você tem a questão do dia também, né, que é o supermercado que está entrando em recuperação judicial, que também vai devolver a partir de dezembro. O Aratu, né, tem mapeado a devolução pela Infracommerce, tá? Então, o ativo vai passar a ter 3,4 de vacância, né? Aqui eu acho que eles erraram de novo, né? Então seria 2025. E no Cajamar você tem aí a alocação de mais de 40% do ativo, né? Lembrando da renda garantida ainda, tá certo? Você vê que ele tem historicamente, né, a vacância muito baixa, né? Chegou a zero aqui. Então realmente isso é um ponto bastante positivo para a gestão. E por mais que você esteja, né, na verdade, tenha à frente alguns desafios, né, dessas novas locações já mapeadas. Primeiro, a gestão é transparente, né, e abre o jogo aqui no relatório, né, quanto a esse possível aumento de vacância lá para frente. E pelo histórico, né, dá para a gente, teoricamente, né, confiar que a gestão vai fazer um bom trabalho, né? Então, está aqui um pouco mais graficamente, tá certo? A questão da devolução, né? Você vê ali agora eles consertaram, né? Tinham botado 24 aqui, aqui está fevereiro de 25, realmente não tem sentido, um problema meramente formal, mas a Infracommerce, né, devolvendo ali uma parte do ativo Aratu. Tá aqui um pouco da receita, né? Você vê que a vacância dele hoje quase não impacta o fundo, vai passar a impactar, tá? Receita financeira ainda contribuindo, né? Claro que o que ele tem em caixa acaba se beneficiando também desse aumento, tá? Em relação à inadimplência, né? Você teve esse inquilino, né? Que inclusive era uma ação muito negociada na bolsa, que é a Sequoia, né? Uma empresa aí de logística que entrou em recuperação judicial. Então tem algumas, né? A gestão entrou com ação, realmente foi para cima, conseguiu receber aqui
uma parte, mas ainda tem alguns valores aqui em aberto. Alguns valores, né, que estavam devendo pelo locatário dia fazem parte, né, entraram lá no processo de recuperação judicial, eles vão precisar ver o andamento disso, né, se vai recuperar integral, se vai recuperar parte disso. E na Americana também você tem 12 dias, né, da competência de janeiro de 23, que também estão dentro ali do processo judicial, tá? Em termos de resultado, é um resultado bem limpo, né? Já que ele não possui, né, alavancagem, você vê aqui, isso aqui é realmente extremamente positivo nesse momento, que são as despesas financeiras zeradas, tá certo? Então, o resultado final aqui consolidado desse mês, 83 centavos. E aqui que eu falei que ele tinha uma alavancagem escondida, né, mas não é, talvez escondida não seja um termo mais politicamente correto, mas é uma alavancagem que ele possui do ativo Aratu, tá? Que tá numa SPE, por isso que não transita pelo resultado, mas né, uma dívida que saldo devedor de apenas 13 milhões para um fundo de mais de 2 bilhões de patrimônio, realmente isso aqui é assim, zero preocupação, tá? E além disso, né, você tem ali uma taxa de emissão, primeiro indexado ao IPCA, que é o que reajusta boa parte dos contratos dele. Segundo, uma emissão de IPCA mais 1,40, né? Quando você tem, né, títulos do Tesouro Direto aí sendo negociado, e o PCA mais 6 mais 7 você ter um título que está te pagando, né, na verdade, está te pagando, não, se você tem que pagar apenas 1,40 acima, não faz sentido você pré-pagar isso, né? Você tem como obrigações ainda 75 milhões que ele vai ter que integralizar ali no primeiro TRI de 25, mas o fundo ele detém os recursos necessários, então não vai precisar fazer alavancagem, não vai precisar vender ativo a qualquer preço, tá certo? Então, nada que preocupe realmente. Claro, depois de fazer esse ajuste, ele vai diminuir a posição de caixa. Aquele resultado que a gente viu lá em cima de receita financeira vai diminuir, porque o montante, né, apesar dos juros continuarem subindo, né, o Banco Central já contratou mais duas porradas aí de 1% nas próximas reuniões, você não vai ser suficiente, né, para fazer frente aí ao montante que ele vai deixar de ter, mas isso só é, após, né, o pagamento ali do ativo Cajamar, tá certo? Então agora eu queria passar um pouco mais agora de uma visão mais ampla, tá, de mercado. Deixa eu compartilhar outra tela aqui com vocês, tá? Primeiro, um panorama, né? Você vê que a indústria como um todo, ela realmente sofreu, tá? Já estou subindo aqui a primeira parte, né? Então, aqui foi um relatório da XP, tá? Sobre fundos imobiliários. Então, eles, né, colocam aqui, você vê que a performance, né, dos fundos imobiliários, né? Aí eles dividiram aqui bem bacana, né? Entre IFIX, papel e tijolo, né? Você vê realmente que o IFIX, né, tijolo, separando os fundos de papel, ele tem se desempenhado negativamente, né? Menos 12,23%. O IFIX como um todo cai 11%, e o IFIX papel, né, que seriam os fundos aí de crédito, caem menos 7%, tá? Ainda nessa linha, né, gostaria de mostrar para vocês, né, que realmente o que ele chama aqui de IFIX tijolo, que não é só o logístico, mas que está incluído o logístico, né? Esse gráfico estranho aqui, né, é a correlação que existe, né, entre o spread aqui da NTNB 2035. Não é segredo para ninguém que isso aqui, né, rasgou para cima. Então, realmente, né, tem ali uma certa correlação, quanto mais próximo de um maior, né? Então, a correlação ali de 0,72, tá, do IFIX de tijolo com o spread de 2035. Isso, né? Ou seja, praticamente muito provável, né, que quando você vai, quando essas taxas vão aumentar, você vai ter um impacto na cota, né? Tanto é que o spread aqui atingiu, né, um nível aqui já do IFIX como um todo. Não chegou ainda no máximo, né? Mas você teve uma guinada nesses últimos dias de tamanho, foi a queda dos fundos imobiliários, e hoje a gente está com um spread realmente em um dos pontos mais atrativos, né? Um desvio padrão acima da média, tá certo? Claro, ele pouco fica na média, mas em geral, né? Você vê aqui praticamente desde a pandemia, o fundo imobiliário ainda não voltou ali, não chegou a encostar na média que ele tinha de spread, tá? Então aqui um pouco, né, da relação que eu falei, né, entre a NTNB 2035 e o IFIX. Você
tem sim uma correlação aqui, isso fica claro nesse gráfico, mas você teve uma queda, né, mais acentuada do que o normal, né? Então, mostra não só essa questão meramente numérica, mas uma certa falta de confiança, né? Um certo aspecto psicológico aqui que realmente a NTNB subiu, mas como se o IFIX tivesse descido mais do que deveria, tá? E agora, realmente falando do setor logístico, né? Você vê que o setor logístico só em novembro ele caiu menos 4,99, né? E no ano ele acumula uma queda de menos 9,7. Então é menos do que o IFIX de tijolo e realmente novembro foi um mês aí brutal para o segmento de fundos imobiliários, tá certo? Então, essa realmente, fora a concorrência, né? Quanto aumenta a Selic, o custo de oportunidade vai ficando mais alto, o pessoal deixa de investir ou até vende, tá? As cotas. Então, queria só compartilhar mais um gráfico aqui. Esse vai ser realmente muito rápido, tá? Com vocês. Esse já é um estudo do BTG, tá? Que ele mostra aqui, ó. Você vê que a alocação em renda fixa realmente tem gerado, né? Esse aumento de juros tem sido um grande sugador aí. Você vê que o patrimônio, né, dos fundos de renda fixa tem crescido nesses últimos tempos, né? Chegou ali a mais de 3, quase 4, né? Bilhões aí de reais, com fluxo positivo na grande parte do ano, só teve um pequeno resgate aqui em dezembro aqui de 2024, tá certo? E agora, para a gente fechar o vídeo, né? Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, espero que você tenha gostado aí dessas informações adicionais. Vamos trazer uma comparação aqui através do site Mais Retorno, tá? Em que eu escolhi aqui três fundos imobiliários, né? O LVBI, o XPLG e o BRCO, que tem patrimônios aproximados, né? Tem um BTLG, mas ele tem um patrimônio já um pouco maior, e o próprio LZR, mas também tem outros ativos ali, né? Que não são só de logística, tá? Deixa eu aumentar a tela para vocês. Tem o Vilg também, mas o Vilg tem um patrimônio um pouco menor, então esses estão mais alinhados, né? Então você vê que nos últimos 6 meses, né, na comparação, o LVBI ele sofreu até mais, né, do que os seus principais concorrentes, vamos dizer assim, ó, enquanto o XPLG, né, nos últimos 6 caiu menos 3,55, o BRCO um pouco mais de 10, e o LVBI pouco mais de 12, né? Então realmente foi uma queda bastante acentuada. Se você vê no ano, eles andaram mais ou menos em linha, né? Você teve durante até o ano o LVBI performando até um pouco melhor, mas quando ele caiu até mais aqui. O XPLG conseguiu defender um pouco melhor, né? Uma queda ali de menos 8 durante o ano. O LVBI até menos 11,24, né? E o Bresco caiu até mais do que o LVBI, se a gente considerar um ano, tá? E se a gente considerar 2 anos, né? E já fugir um pouco mais dessa questão, né, dessa queda, né, pegando ainda um pouco da recuperação que teve, no total ali você vai ter o BRCO liderando, tá? Foi um fundo que subiu bastante, teve um grande aumento ali dos rendimentos devido à alienação dos ativos, com um retorno acumulado de 23,58. Lembrando que isso aqui está incluído o reinvestimento, tá? O XPLG subindo 9,85 e o LVBI 667, tá certo? Então, por hoje era isso, tá, pessoal? Passamos aí tanto pelo o LVBI como uma visão geral aí mais dos fundos imobiliários e do mercado, do segmento, né, de fundo imobiliário logístico. Valeu? Por hoje era isso. Grande abraço. Não deixe de se inscrever no canal.